Graça e paz, meus amados irmãos. Que privilégio o Senhor nos dá hoje de juntos podermos estudar a sua palavra. Que graça maravilhosa que nos alcançou, nos permitindo a nós conhecê-lo através da revelação que Ele permitiu que nós pudéssemos ter para vê-lo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e toda a noite neste louvor. Que as palavras que vierem do seu santo trono de graça alcance terreno fértil, alcance terra produtiva, para que possa então crescer a semente do amor do Senhor nosso Deus em nossos corações. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Daremos continuidade, vejam vocês, ao sermão que foi feito hoje pela manhã. Nós continuaremos no mesmo caminho daquilo que nós aprendemos pela manhã, pela maravilha de Deus, quando conduz o seu povo em liturgia e adoração, daquilo que Ele quer nos ensinar. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Nós leremos os versos 13 até o verso 16, Mateus, capítulo 5, do verso 13 até o verso 16. E pela manhã nós ouvimos que da árvore infrutífera se corta. Da manhã nós vimos que aquele que não produz fruto, então Deus o arranca daquilo ali e enxerta outros. Pela manhã nós aprendemos sobre isso, sobre o nosso papel. E nós continuamos a ver isso agora à noite. Vamos ler Mateus capítulo 5, do verso 13 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra está aberta diante de nós. Nós a lemos, ó Pai, e lhe imploramos, ó Deus, pelas suas misericórdias e pela sua graça, para que nós possamos entendê-la nesta noite. Pai, eu te adoro, ó Deus, pelo amor com que o Senhor tem amado os meus irmãos da Igreja da Silva Jardim. E eu lhe imploro agora, ó Deus, que o Senhor me use como um instrumento de bênção, ó Pai, para que a sua palavra seja frutificada nesta noite. É em nome de Jesus, meu único e eterno Salvador, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. O texto que nós acabamos de ler vem após um contexto histórico em que Jesus, logo após saber que João Batista havia sido preso, ele resolve sair então de Nazaré e vai a Cafarnaum para que se cumprisse uma profecia que já havia sido dita por intermédio do profeta Isaías, que dizia que o nosso Salvador iria para a terra dos gentios, que somos nós. Ele, então, quando vai à terra dos gentios, e vocês têm acompanhado um seriado bem bacana que está passando por aí, acho que todo mundo está assistindo, e quando ele vai para a terra dos gentios, André ouve sobre ele, pois André já era discípulo de João Batista. André vai e fala com Pedro: olha, Pedro, eu vi um Senhor aí, que é aquele de quem eles têm falado há muito tempo. Depois disso, ainda ali no mar mesmo, ele vai e encontra os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e os chama também. E ele então diz o texto que depois disso daí, ele começa a pregar, ele vai à sinagoga e prega, e diz que a multidão começa a ir atrás dele, porque a multidão vê que há algo bom nisso. Diz o texto que ele efetua curas, diz o texto que ele expulsa demônios, diz o texto que doentes não são mais, diz o texto que a presença de Jesus causa transformação por onde ele passa. Ele vê então essa multidão que vai atrás dele, ele vê essa multidão que percorre junto com ele,
E ele então para em certo momento, e diz a Bíblia que como que se assentasse, ele começa a ensinar essa multidão. E veja que ele veio numa situação lógica, onde estar ao lado dele é muito bom. Ele vem fazendo tudo isso que nós já falamos, a Bíblia vai dizer. Ele veio ali, a partir do capítulo 5, que nós estamos lendo, quando ele vem falar das bem-aventuranças, ele fala que o reino dos céus pertence a alguém. Ele fala que eles serão consolados. Ele ensina que herdarão a terra. Ele ensina que serão fartos aquele que tem sede de justiça. Ele ensina que alcançarão misericórdia. Ele ensina que verão a Deus. Ele ensina que serão chamados filhos de Deus. Ele ensina que deles é o reino dos céus. Ele ensina várias coisas. Mas eu preciso dizer a vocês, numa dicotomia santa, ele diz, essa é a soberania de Deus. Entretanto, eu preciso chamar vocês à responsabilidade. É bom andar comigo, é muito bom. É isso que Deus escreveu antes da fundação do mundo para nós, isso é ótimo. Mas eu preciso chamar vocês à responsabilidade. E para nos chamar à responsabilidade, ele continua nesse texto que nós lemos, através dessa dicotomia santa. Em primeiro lugar, ele nos ensina, ou ele nos diz, vós sois o sal da terra. Eu não sei cozinhar, eu não sei fritar um ovo, mas eu sei que sal é usado para muita coisa. E quando ele diz que nós somos o sal da terra, ele está dizendo que nós, como seus discípulos, precisamos conservar essa sociedade da qual nós fazemos parte. Jesus Cristo, quando estava andando com os seus discípulos, acreditem vocês, ele dava sabor à vida deles. Jesus Cristo, quando andava com os seus discípulos, ele dava tempero à vida deles. Jesus Cristo, quando andava com os seus discípulos, dava uma novidade de vida para eles, através dessa metáfora utilizada, sendo sal, sendo transformador, sendo mudador, mudando a sociedade em que eles se encontram. O sal que preserva, o sal que conserva a sociedade em que nós vivemos. Vós sois o sal da terra. Eu falei de vocês de bem-aventuranças, eu curei, eu transformei. Mas eu preciso dizer para vocês que a transformação produzida em seus corações devem gerar frutos. Nós ouvimos isso hoje pela manhã da árvore. Diz que da árvore que não produz fruto, então vem o podo e tira um pedaço dele. Aqui nosso amado Jesus olha no fundo dos nossos olhos e diz, vós sois o sal da terra. Veja que temerário, se o sal vier a se tornar insípido, para mim, de nada mais presta, senão para lançar vocês fora da minha presença. É o que o texto bíblico diz. Acompanhe lá no verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Se somos novas criaturas, meus amados irmãos, se fomos gerados por Deus, se fomos regenerados, nós temos que agir de acordo com a nossa nova natureza. Como sal, em pequena quantidade, nós podemos fazer uma tamanha diferença na vida daqueles que nos cercam. Cristo dava sabor. Nós precisamos dar sabor àqueles que estão ao nosso lado. O cristão cuja vida manifesta as características da bem-aventurança que está no texto anterior, causará impactos sobre a sociedade se ele se for como o sal. Mas por que o sal? Abra suas Bíblias lá no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, do verso 1 até o verso 4. Ezequiel, capítulo 16, do verso 1 até o verso 4.
Veja, o nosso amado Deus, ao usar essas ilustrações, Ele quer trazer à memória aquilo que o povo que estava em sua volta pudesse entender. E quando Ele diz que nós somos, que vós sois o sal da terra, Ele se remete a textos que os judeus já conheciam. Veja o que diz a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 16, através do verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, e tua mãe era heteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Aqui o nosso Deus está trazendo uma qualidade de inutilidade ao povo de Israel. Ele está dizendo isso a eles: vocês não foram lavados, vocês não foram colocados em faixas depois que vocês nasceram. Eu preciso dizer a vocês, nem sal foi passado pelo seu corpo. Os mais antigos devem imaginar que o sal era usado para a limpeza dos bebês logo que eles nasciam. Era isso que eles faziam lá atrás. O sal purificava aquele que havia nascido, para que não tivesse as suas sujeiras, para que não tivesse nada que não fosse agradável quando entregue aos pais. E aqui a infidelidade de Jerusalém traz a lume, traz a palavra de Deus dizendo: vocês não foram lavados, não foram enfaixados, nem sal foi esfregado em vocês. Nós precisamos salgar a vida daqueles que estão ao nosso lado. Mas, além disso, o sal também tem um outro poder. Abra lá a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 9, do verso 42 ao verso 45. Josué, capítulo 9, 42 a 45. Ao concurso bíblico. Juízes, desculpa aí. Já virei a página, já caiu aqui. Obrigado. Juízes, capítulo 9, verso 42 ao verso 45. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: no dia seguinte saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens e o repartiu em 3 grupos, e o pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade. Então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou com sal. Ao jogar sal sobre a terra, Abimeleque está dizendo: nada aqui vai mais surgir. Essa terra se tornará infértil. Nessa terra nada mais se produzirá. Quando nós somos sal na vida daqueles que nos cercam, nós não permitimos que nada mais possa surgir ao seu lado que não seja louvor ao Senhor. Quando nós nos tornamos sal àqueles que nos cercam, aquela terra que era fértil para receber ideologias que afrontam ao Senhor, até aquela terra que era fértil para receber atitudes que não agradam ao Senhor, são mortificadas pelo sal que assola a terra. Nós aprendemos que o sal é bom para cozinhar. Nós aprendemos que o sal também é bom para matar. É bom para matar aquilo que não agrada ao Senhor. Abimeleque pelejou o dia todo e ao final derrotou os seus inimigos e lançou sal sobre a terra, para que nada mais ali nascesse. Vós sois o sal da terra.
não se torne insípido. Esse é um sal que mortifica, esse é um sal que dá sabor, esse é um sal que tempera, esse é um sal que condimenta. Colossenses vai dizer que a nossa palavra deve ser sempre temperada com sal. As palavras que saem de nossa boca devem trazer edificação. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, quando vocês quiserem ler. Seja a vossa palavra temperada com sal. Meus irmãos, as palavras que nossas bocas indicam trazem, quando ditas de forma que ofendem ao nosso próximo e ao nosso Deus, demonstram a maneira como nós vivemos diante de Deus. As palavras que saem de nossa boca têm o poder de demonstrar a maneira que nós vivemos diante de Deus. Sabe aquele crente que quando chega na igreja a alegria vai embora ou não? Sabe aquele irmão quando chega na igreja dá vontade de você sair pela outra porta? É disso que o texto está falando. Meu irmão, você tem uma palavra temperada com sal para que nós possamos conversar nessa manhã? Ah, não, eu não tenho. Então, pois é. Quando você chega, eu tenho vontade de sair. É bíblico. Ele está dizendo que se o sal não tem a sua capacidade de salinidade, nada mais presta que não para ser lançado fora. Nós precisamos trazer sabor aos nossos relacionamentos. Cristo olha para nós e nos diz: vocês são o sal da terra. Hajam como sal. Sejam como sal. Deem tempero, deem condimento, deem sabor, assim como Cristo dava sabor àqueles que estavam ao seu lado. Em segundo lugar, o texto nos ensina, a partir do verso 14 e verso 15. Acompanhe a leitura, verso 14 e verso 15. Vós sois a luz do mundo. Nós trazemos sabor, nós trazemos tempero, nós trazemos alegria da presença de Jesus. Jesus é a luz do mundo. Sempre que nós ouvirmos dessa expressão, lembre-se que no começo de tudo, o nosso amado Deus, quando foi criar, Ele disse: haja luz. Quando Ele diz que o nosso amado Senhor Jesus agora é luz do mundo, Ele está nos trazendo de novo a lembrança da criação. Haja luz. Jesus é a luz do mundo. E agora Ele diz: vocês são essa luz. Reflitam essa luz. Que aqueles que estão perdidos, que não sabem para onde ir, que aqueles que vivem em uma estrada de escuridão, que aqueles que vivem em uma penumbra que envolve as suas mentes, que não lhes permite tomar decisões segundo a vontade de Deus, que eles olhem para nós, meus amados irmãos, como uma cidade edificada sobre o monte, cuja luz reflete e dá direção. Deus diz: vocês são a luz do mundo. Esse mundo que jaz em trevas, esse mundo que precisa desse reflexo de luz, vocês são a luz do mundo. Ah, que responsabilidade maravilhosa nós temos diante do nosso Deus, de refletirmos a sua luz. Veja que a expressão que ele utiliza no texto, ele fala assim: não se acende uma candeia, ali no verso 15, para colocá-la debaixo do alqueire. Quando Lloyd Jones vai escrever sobre isso daqui, Lloyd Jones é um pregador inglês, quando ele vai escrever isso daqui, quando ele vai comentar sobre isso daqui, ele diz que a situação em si, olha a expressão que ele usa, a situação em si é ridícula. Você não acende uma luz para, com ela acesa, pegar um balde, colocar em cima dela, e essa luz não iluminará nada. Deus, então, nos chama, a nossa responsabilidade é assim: vocês são a luz do mundo, não sejam ridículos. Brilhe a sua luz. Você não pega uma luz para acender uma vela e para colocar
com balde em cima para ela não iluminar nada. Então, aqueles que precisam da luz não têm um caminho, porque sobre essa luz existe um balde. Lloyd Jones fala isso em Westminster. É a situação mais ridícula que pode acontecer. Ele está dizendo, não seja um crente ridículo. Reflita a luz de Cristo. Porque aqueles, quando precisarem de um caminho, buscarão uma luz. Eu dei a vocês essa luz. Sejam a luz do mundo. Sejam essa responsabilidade. João vai dizer que Cristo é a luz do mundo. Mateus, nós estamos aqui, daqui a pouco nós estaremos no Natal, né? Já está aí pertinho já o Natal. E Mateus mesmo vai dizer um pouco antes ali, que o povo que jazia em trevas viu grande luz. O povo que estava perdido na escuridão, sem consciência, sem tratamento para cuidar das coisas de Deus, viu grande luz. Eu vou para os céus, porque se eu não for o Consolador, não pode vir. A minha luz brilhará através dele. Não pegue um balde e coloque na cabeça, não seja ridículo. Ilumine. Ilumine. Ilumine aqueles que estão ao seu lado. Porque o próprio Mateus vai dizer no capítulo 6, verso 22 e 23, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu não derramei o meu sangue naquela cruz por isso. Eu não substituí você naquela cruz para isso. Eu não tomei aquele sofrimento que era teu em seu lugar para isso. Eu não derramei lágrimas que eram suas para isso. Eu não fui vicário no seu lugar para isso. O plano não foi escrito para que nós pudéssemos agir desta maneira. Não seja ridículo. O mundo hoje é moralmente perdido, o mundo hoje é moralmente escurecido. Nós devemos ser o sal, nós devemos ser a luz, porque não há outro lugar em que se possa buscar iluminação, para que se possa andar nos caminhos de Cristo. Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo. Sejam uma luz. Vocês não vão pegar uma cidade edificada sobre o monte e vão escondê-la. Não. Quem olhar para o monte vai ver que uma cidade lá está. Quem olhar para lá vai reconhecer isso. Nós precisamos ser, meus amados irmãos, nós precisamos ser como Daniel, na corte de Nabucodonosor. Nós precisamos ser como Daniel, na corte de Dario. Nós precisamos fazer a diferença. Olha que frase maravilhosa que Dario fala. Daniel, dar-se-ia que o seu Deus, a quem você continuamente serve, te livrou da boca dos leões. Daniel era luz. Daniel era sal. Daniel fazia diferença. Diz o texto que Dario ficou o dia todo tentando livrar Daniel da cova e não conseguiu. Daniel foi para a cova. Mas diz o texto que Dario sabia quem era esse Daniel e que ele tinha um Deus que fazia toda a diferença na vida dele. Dar-se-ia, Daniel, eu adoro essas expressões antigas, que o Senhor teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrou da boca dos leões. Eu prometo que eu vou parar disso. Dar-se-ia. Ah, Dario, o meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel era luz. Daniel era sal no meio onde vivia. Nós precisamos ser como José na corte do faraó. O copeiro servindo as coisas, o faraó teve um sonho e não sabia como revelar aquele sonho. E o copeiro, eu conheço alguém que é luz. Eu conheço alguém que dá sabor na vida do próximo. Chama José. Chama lá José. É disso que nós estamos falando. Nós precisamos ser como João Batista na corte de Herodes. Está errado, Herodias. É isso, Salomé. É isso, Herodes. Está errado. E como nós temos medo de dizer que está errado.
como se a pureza da igreja pudesse ser trocada pela paz que nós queremos em nosso coração. Está errado. Nós precisamos ser diferentes e fazer a diferença. Com quem nós trabalhamos, com quem nós estudamos, nós precisamos, meus amados irmãos, ser sal. Nós precisamos ser luz. A Bíblia nos traz esses exemplos, nós não temos desculpa nenhuma. Nós precisamos brilhar. Nós precisamos brilhar. Agora o texto nos diz, por que nós precisamos fazer isso? Veja o verso 16, a parte B. Veja o que diz lá no verso 16, a parte B, depois da vírgula. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não é em vão. Sejam sal da terra, sejam luz do mundo, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Pedro nos chama a manter um procedimento exemplar no meio da sociedade em que nós vivemos, observando as nossas boas obras em Cristo Jesus, conforme 1 Pedro 2,12. Quanto mais claramente, meus irmãos, nós enxergamos o pleno perdão que nós recebemos em Cristo, mais constrangidos nós ficamos para ser sal e luz. Eu e você sabemos o quanto custou aquela redenção. Eu e você sabemos o quanto custou aquilo que foi feito na cruz. Mas eu e vocês, talvez numa coisa muito rápida de nossas vidas, não parando para entender isso, muitas vezes nos esquecemos. E hoje nós cantamos. Eu olho para a cruz. E para a cruz eu vou, do seu sofrer e participar, não do sofrimento da cruz, mas o sofrimento que veio depois, sobre a perseguição, sobre todos aqueles. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem. Antes que haja qualquer confusão teológica, o sofrimento da cruz somente em Cristo. Mas quando nós cantamos sobre isso, que o sofrimento virá também sobre nós. Nossas boas obras, meus amados irmãos, devem levar os homens a conhecer a Deus. Pela manhã nós aprendemos isso. Pela noite nós batemos na mesma tecla. E que medo me deu quando o presbítero Rogério falou, vamos abrir no livro de Mateus. Eu falei, pronto, capítulo 5 não. Precisamos conversar mais. Nós precisamos. Cuidado, meu amado irmão, com a falsa segurança que existe em seu coração acerca da salvação. Se você não é sal, se eu não sou sal, nós somos lançados fora e pisados pelos homens. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Cuidado com a lúgubre esperança que existe em seu coração acerca da salvação. Porque se você esconde a sua luz debaixo do alqueire, não existe um ato mais ridículo que possa acontecer diante de Deus. Porque eu não lhe dei a luz para que você não brilhasse. Muito contrário, eu lhe dei luz para que você fosse brilho, para aqueles que não conhecem pudessem ver. Tudo que fizemos, tudo que nós conquistamos, tudo que nós fazemos, é para a glória do Senhor nosso Deus. Precisamos ser sal e luz para a sua glória. Concluindo, meus amados irmãos, algumas aplicações desse texto. Como já dito, em primeiro lugar, nós precisamos ser como José, nós precisamos ser como Daniel, nós precisamos ser como João Batista. Nós precisamos exalar o doce perfume de Cristo, com a luz de Cristo, iluminar, dar caminho e sentido àqueles que não conhecem. Como sal, dar sabor à vida daqueles que nos envolvem. Em segundo lugar, meus amados irmãos, não há como nós, discípulos, ficarmos escondidos neste mundo. Tenta, mas não vai dar certo. As pessoas nos veem. As pessoas reparam em nós. Olha, você viu aquele lá? Olha, você viu aquela lá? Aquele é diferente. Aquele lá não age como os outros. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Eu gosto de uma expressão maravilhosa, todas na Bíblia são. Mas quando diz que o adversário vai lá conversar com Deus, lá no livro de Jó, eu fico imaginando o orgulho de Deus, e Deus tem orgulho. Eu fico imaginando o orgulho de Deus olhando para o adversário e falando assim, viste o meu servo Jó?
Quando nossos filhos passam em alguma faculdade, quando nossos filhos alcançam alguma coisa, quando nossos filhos têm um objetivo que eles conquistaram, nós não falamos assim: "Oh, você viu meu filho estudou, conseguiu". Imagina isso, Deus conversando com o adversário e falando assim: "Viste o meu servo Jó?" Ah, que alegria. Ah, mas de balde? Não. Ele é meu servo. Acorda de madrugada para sacrificar, temendo aquilo que os seus filhos fizeram durante as festas, sendo luz e sal na vida deles. Essa cena é maravilhosa. Viste? Já pensou nós na presença de Deus? Ele falando assim: vocês viram? Nós precisamos, meus amados irmãos, ser luz para que a nossa santidade, em terceiro e último lugar, para que as nossas boas obras em Cristo Jesus sejam vistas e assim pessoas sejam conduzidas a glorificar a Deus pelo que Ele é. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim, ao Deus de Daniel, porque fez toda a diferença na vida daqueles que o cercavam. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame a sua graça sobre nós. E que a salinidade faça parte de nossa vida. E que o brilho de nossa luz façam os homens conhecerem e glorificarem a Deus, porque somente a Ele é devida toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hino de número 102. Eu convido a Amada Igreja para que se coloque em pé, ao som do piano, para que então juntos cantemos ao Senhor nosso Deus.